537, né? Opa! Das espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam, esses deuses ou esses espíritos, com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento. Eu acho que entra aí, Mirim, eu acho que entra justamente aquilo que eu estava falando, né? Os orixás, né? O que é que tu acha? Ele já responde aqui que esse questionamento ele é destituído de fundamento, não é? Porque a base dele é exatamente essa manipulação fluídica, não é? Mas eram atribuídos a esses deuses que eles conheciam naquela época. Só que a gente agora, com o advento da doutrina, ela esclarece que realmente existe uma colaboração, mas de trabalhadores que são totalmente licenciados, digamos assim, por Deus para que eles executem as suas tarefas dentro das medidas que eles acham que devem ser tomadas por região, enfim, no nosso grupo, né? E aí, Djalma, tem alguma coisa a acrescentar? Não, tenho não. E André? Acho que já está perfeito. Eu só queria pontuar, a título de informação, acho que é sempre bom a gente lembrar isso, que a cultura iorubá, como também a ifã, e aí a gente vê muito isso na fenomenologia da religião, ela tem aí milênios. E aí, basicamente, o que o nosso amigo Argibiro falou era o entendimento que eles tinham da época sobre essas forças. Daí o porquê de hoje a gente ter muito cuidado. Eu não digo nós espíritas, porque a priori nós somos assim os que mais têm, não a questão de entendimento, porque eu acho que isso é o princípio básico da doutrina, mas de empatia por todos aqueles que se autodenominam como candomblecistas, umbandistas e por aí vai, porque, ao fim e ao cabo, talvez, e aí a gente está literalmente tendo esse posicionamento da academia, é uma das religiões mais antigas do planeta, né? E aí ele já tem essa ideia, óbvio, como o nosso amigo Agemiro falou, era o entendimento que eles tinham na época dessas forças, né? E hoje como, a gente já... Como os nórdicos também, né? Como os Odin, nórdicos. Thor. Isso, eram né? deuses que dominavam... São criações humanas, né? A verdade é que as divindades são criações humanas, né, Agemiro? Agora, nesse caso, a gente fica um pouco mais, digamos assim, mais tranquilo em entender que essas personificações, na verdade, eram nada mais, nada menos do que seres como nós, que podem também fazer essa manipulação. No caso da matéria, eu acho que o Djalma falou isso quando eu estava entrando, o homem ele tem a capacidade de agredir a natureza de uma forma absurda, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem a possibilidade de auxiliar que a natureza exploda e retorne à sua majestade da mesma forma. Vai depender do uso que a gente faz da nossa inteligência. Muito bem. Só fechando a pergunta 537, com a 537A. Pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos? Resposta dos espíritos. Esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. E aí, Djalma, abra aí o comentário. Não há essa necessidade deles habitarem o centro da Terra. Eles coordenam aqueles acontecimentos e todos os fenômenos que ocorrem no centro da Terra, né? Eles têm como coordenar isso e não precisar necessariamente de habitar no centro da Terra. O que para eles, na dimensão espiritual, talvez fosse uma coisa diferenciada da nossa, né?
uma dimensão espiritual para eles, já haveria... Porque para o espírito pouco importância tem o fogo, né, que eles não é como nós, né, uma dimensão diferenciada, onde o fogo não consome. Não é? Eu entendo assim. Quer acrescentar alguma coisa, Mirim? Não há necessidade deles estarem precisamente aqui. De onde estiverem, como eles são espíritos, né? E eles podem manipular a natureza e fazer o seu trabalho como está aqui, de acordo com as atribuições dele. Um é atribuído o vento, outro a formação das nuvens, que isso é um ciclo da natureza, né? Só chove porque tem nuvem, sem nuvem não chove, e tem que, não é? E cada um faz sua parte. Isso a física explica porque ocorre o raio, o trovão, aí vai trazendo ao homem esse conhecimento, que até então o trovão seria um deus, né? O raio seria outro, porque o homem não conhecia a sua origem, não sabia como ele se dava, né? Hoje, na explicação, já está desvendando tudo isso, e nós agora sabemos que é a natureza quem faz por ela, por conta dela. Eu acho que esse entendimento de que ele está falando, né, de uma entidade estar no centro da Terra para poder dirigir e coordenar as coisas lá, eu acho que tem alguma coisa semelhante, por exemplo, quando a gente diz assim, muitas pessoas dizem, tem um espírito que incorporou, e a gente sabe que o espírito não incorpora, não é, Ricardo? É verdade? Ele fica ali, lado a lado. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Isso é física. Lei da impenetrabilidade. Mas você levantou uma situação, Matusalém, que eu, particularmente, sempre procuro, nos estudos que nós fazemos no Lar de Jesus, sempre lembrar, porque é quase que um vício, vamos colocar dessa forma, no sentido do movimento, eu não vou dizer do movimento, que aí eu vou estar generalizando, mas de algumas pessoas do movimento, mesmo com o estudo e com o entendimento, ainda dizerem isso, né? Não é porque incorporou no médio ontem no centro, aí isso me dá um ruído no ouvido. Da mesma forma, como eu já ouvi também um espírita, ao responder no questionamento, que estávamos todos juntos, eu estava posterior a ele, até uma forma engraçada, quando perguntou-se a ele qual era a religião, ele disse, eu sou espírita, kardecista, de mesa branca. Esse é o legítimo. Aquilo, assim, eu fiquei como gato quando vê cachorro, né? Subiu tudo assim, eu disse, nossa, aí veio a minha vez, e aí quando perguntou, eu disse, eu sou espírita. E aí a pessoa disse, outro kardecista de mesa branca. Eu disse, não, eu sou espírita. E lá, mesa de mármore, não tem mesa branca lá, não. Tudo criação, né? Invencionice. Invencionice. Isso aí, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que... Porque, assim, a doutrina, para você ser espírita, você estuda e você tem o entendimento de que, na sua religiosidade, você vai, a partir da sua espiritualidade, aceitar o que a doutrina coloca sobre a mesa com os seus questionamentos possíveis, né? E aí o entendimento é de cada um, mas a parametrização da doutrina é uma só. Daí a gente começar a fazer as nossas invenções dentro da doutrina. Kardec deixou isso bem claro, inclusive lá no Céu e Inferno que nós estamos estudando. Então, vigiar e orar sempre é bom. Isso que você falou é importante, Ricardo, porque eu ouvi um palestrante renomado dizer-se que era espírita cristão. Então, para que nossos ouvintes fiquem bem conscientes, o espiritismo é um só, espiritismo. Não, mas Kardec compilou, Kardec transcreveu. Não é de Kardec, é dos espíritos. Dos espíritos, isso. Só isso. Mas acho que é uma nomenclatura. Eu particularmente acho que devemos ser lógicos. Nós somos da doutrina espírita, então nós somos espíritas. Eu colocaria apenas, não um contraponto, mas um ponto para ser até pensado também, com relação ao espiritismo, né? A gente entende que a doutrina, ela abriu a possibilidade do espiritismo ser bem mais aprofundado e entendido. Mas, e aí é uma opinião minha, óbvio, e graças a Deus e a Kardec a gente pode
ter essa liberdade, porque em outras religiões a gente não pode sequer questionar. Todas as religiões estão imersas no espiritismo, né? A diferença é que talvez a doutrina ela se debruce melhor sobre o espiritismo para estudar. Agora, em termos de nomenclatura, a gente fala o espiritismo e a gente subentende que é a doutrina espírita. Mas eu ainda acho interessante a gente entender o espiritismo de uma forma macro. Então, o católico está imerso no espiritismo, gente. Vai numa missa, esqueci o nome, carismática, que vocês vão ver a quantidade de situações espirituais imersas no espiritismo. Vai num culto protestante, independente de pentecostal ou não, a mesma coisa. Você vai numa roda de candomblé, ali é espiritismo também, né? Agora, óbvio que eu entendi, Argemiro, que você está fazendo essa conotação com relação à doutrina, e a gente fala, né, não, o espiritismo, mas eu ainda acho que a doutrina ela está imersa também no espiritismo, só que ela se debruça sobre esse espiritismo para estudá-lo de uma forma, e aí eu concordo com você também, compilada, ou seja, concatenada, né? Kardec era pedagogo, né? Pois é. Vamos isso logo, né? Aquela cena do Tabor, Jesus tomando Pedro, João e Tiago e com eles subindo ao monte, e depois de tendo orado, apareceram Elias e Moisés dialogando com ele, isso também é espiritismo. Sim. Isso. Sim. Toda possibilidade de comunicação entre as duas situações, ou seja, o mundo material e o mundo espiritual, passa a ser espiritismo, porque você está indo acima da matéria, né? É o espiritismo. É porque, infelizmente, as pessoas denotam e conotam o espiritismo de uma forma pejorativa. Inclusive, e aí não vai nenhum puxão de orelha, não é isso, mas um alerta a alguns espíritas também, que aí fazem questão de dizer, eu sou do espiritismo, mas não é aquele. Nossa, o que é isso, gente?